Olá e seja bem-vindo à nossa segunda aula, Identificação e Otimização de Recurso, para que você possa ir muito além dos recursos financeiros, né, que existentes hoje aí, que Deus disponibiliza para nós. Então, a gente falou aqui sobre a ativação, né, o estado que a gente se encontra quando a gente está na presença de Deus, estado energético totalmente diferente. Eu costumo dizer que é a forma mais rápida e mais simples de você aumentar e elevar tremendamente a sua frequência. Você que de repente já teve a experiência, eu acredito, né, que todos que fazem esse curso, ou os outros do Seminário Vida Plena, se você está fazendo pelo seminário, são pessoas cristãs, né? Então, se você já foi ativado aí, você sabe como é. Então, Jesus, na parábola em Mateus 25:15, quando ele fala sobre os talentos, ele diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que a gente entende aqui? Quando a gente tem um objetivo de alcançar, né, de conseguir agregar cada vez mais recursos, né, para utilizar o cumprimento do nosso propósito, entendendo, abrir um parênteses aqui importante, que cumprir com o propósito é uma honra, né? Tem gente que, de repente, se fosse, você vai trabalhar para o presidente, né? Você vai trabalhar num lugar importante, né? Vamos supor que você não tenha necessidade de dinheiro, às vezes você vai trabalhar até de graça. Na verdade, é até uma estratégia, né? Que muitos profissionais da área financeira, eles recomendam, né? Para você trabalhar, dependendo aí da sua condição, do seu contexto, até mesmo da sua idade, né? Que influencia muito, você trabalhar de graça, só para adquirir o conhecimento, só para você formar ali, criar o seu network, enfim. Então, isso, inclusive, acontece, é utilizado, né, por muita gente, e até mesmo na idade adulta. Né? Às vezes a gente pensa, não, quem pode tirar essa onda aí é quem é jovem ainda, né, trabalhar de graça e tudo mais, mas isso daí também é uma estratégia, né, para quem já tem uma idade, digamos que avançada, já está na fase adulta, e tem e sabe que os recursos não são só financeiros, mas você pode estabelecer um bom network, você pode ganhar habilidade, né, que também é um recurso. Então, quando nessa parábola aqui o Senhor ele apresenta, né, um dono de terra que teve que viajar e deixou ali a administração, a gestão daquela região, da sua propriedade, com esses seus servos, né? O que ele avaliou? A capacidade de cada um. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que Deus ele libera os recursos de acordo com a nossa capacidade. Você não vai colocar na mão do teu filho, vamos supor que você tem um filho de 5 anos de idade. Você não vai botar R$ 100 na mão dele, porque ele vai comprar tudo de bala de pirulito, né? E vai arrumar um problema de saúde para ele. Então, você sabe que você tem que medir aquilo que você dá. Então, assim é Deus com a gente, porque nós, na presença de Deus, somos crianças, estamos aprendendo muita coisa. O nosso comportamento, se você for observar o seu ou de outras pessoas, você vai ver que são comportamentos muitas das vezes infantis. Né? Diante de Deus, a gente faz aquilo que os nossos filhos até faziam com a gente, que é pai. Faz pirraça, faz birra. Né? Quanta gente que, Deus não me deu, vou embora, eu vou sair da presença, vou sair da igreja e tudo mais. Então, assim, a gente vê que o comportamento infantil perdura, né, durante a fase adulta e vai embora. Às vezes, pessoa com idade avançada aí, que ainda fica batendo o pé, né, fazendo beicinho, e ao invés de aprender, né, na presença de Deus, como deve se conduzir para ver as coisas acontecerem. Então, quando o Senhor ele ensina isso, ele está dizendo o seguinte: quanto mais capacidade de gestão você tem, mais eu posso te dar. Então, ao invés de a gente voltar o nosso foco para o recurso, a gente volta o nosso foco para nós, para a nossa capacidade de gestão, para as nossas habilidades, para que a gente tenha a condição de gerir aquilo que Deus já nos deu, mas que está no mundo espiritual, está na quarta dimensão. Como diz aí o nosso grande pastor, como dizia, né? Morreu esse ano, faleceu, felizmente, né? Essa grande figura aí do meio do povo de Deus, que é o pastor David Paul Yang Shu.
né, que ele falava da quarta, muito da quarta dimensão, né, e dessa terceira dimensão que é a nossa. Então, na quarta dimensão, segundo o livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, você vai ver que ele diz: nós fomos abençoados, nós já fomos, né? É algo do passado, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já está tudo lá. Agora tem que vir. Inclusive a física quântica fala sobre isso também, né? Que todas as possibilidades elas coexistem. Então, isso depende agora só do observador, depende do teu comportamento, depende da sua percepção, porque todos os recursos, Deus é abundante. Você vê que quando na praia você não vai olhar um grão de areia, você vai olhar trilhões de grãos de areia. Você vai olhar para o mar, você não vai ver uma gota de água, você vai ver trilhões de infinito praticamente, né, de tanto que tem de água esse planeta. Então você olha para uma árvore, você não vê uma folha. Você olha para uma árvore no seu período, né, na sua estação de fruto, de produzir fruto, você não vê um fruto, você não vê meia dúzia de frutos, você vê um carregamento, você vê ela carregada de fruto, né? Então Deus ele é abundante, Deus ele já nos deu. Agora, nós temos só que voltar o nosso foco para o nosso desenvolvimento pessoal, para que a gente tenha capacidade de gestão, para que a gente deixe de ser criança daquilo que a gente faz, e aí a gente vai receber mais de Deus. Então, ó, um outro ponto aqui que também revela isso, né, que é no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12, que diz: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, até mesmo o próprio ensinamento de Deus, ele tem que dar uma trava. Por quê? Pela nossa incapacidade de compreender. Não adianta o Senhor ficar ensinando uma coisa que a gente não tem capacidade de compreender. Então, mas quando a gente se volta para o nosso desenvolvimento, para a iluminação do nosso entendimento, através da busca do Espírito Santo, aí o Senhor ele já pode falar uma linguagem, né, que vai ser compreendida, né? Ele já pode falar sobre coisas conforme ele falou para, acho que foi para Nicodemos, né? Ele chega e fala: poxa, eu estou falando de coisas terrenas e você não está entendendo. Imagina se eu falar das espirituais. Então, quando chegou um certo momento do ensinamento dos discípulos, ele falou: vou parar por aqui, porque vocês não têm condição de suportar o que eu vou ensinar agora, que eu tenho para ensinar daqui para frente. Mas, né, no decorrer do texto, ele fala: o Espírito Santo vai dar essa capacidade, ele vai vir, vai ensinar para vocês. Porque quando o Espírito Santo vem, a gente vê, conforme o texto que a gente já mencionou aqui, Isaías 11:3, a gente adquire sabedoria, a gente potencializa ainda mais, aumenta esse potencial da nossa inteligência, né? Então, o povo de Deus tem recursos incríveis, tem recursos extraordinários vindo pela presença do Senhor para que possa viver uma vida de alto desempenho. Então, muito tenho que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. E aqui a gente termina a nossa segunda aula, né? Te vejo na terceira aula e a gente vai falar mais sobre esse importante assunto, que é a identificação e otimização de recursos. Deus te abençoe.